Olá, amados, nós estamos refletindo nesses dias, aqui nesse espaço, a respeito de preocupação ou ansiedade pecaminosa, e nós estamos fazendo essa reflexão olhando para a Bíblia, tentando entender à luz das Sagradas Escrituras como nós devemos lidar com a preocupação ou com a ansiedade. Nós vamos continuar tratando desse assunto e eu quero convidar a todos vocês neste momento que curvem suas cabeças, fechem seus olhos, vamos orar para dar início aos nossos estudos aqui neste momento. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos permitir olharmos para a Tua Palavra, aprendermos com ela, sermos instruídos através da Tua Palavra. E que hoje, Senhor, também nessa exposição, os nossos corações recebam o ensinamento das Escrituras e que possamos estar à luz da Tua Palavra, entendendo como lidar com a preocupação pecaminosa nas nossas vidas. Fale conosco mais uma vez, Senhor, use a Tua Palavra, que ela produza os seus frutos na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e que, conforme o ensino da Tua Palavra, nós sejamos vitoriosos nessa área que atinge a todos nós, com a qual constantemente nós estamos lutando, que é a questão da preocupação em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar desses ensinamentos e abençoa a todos nós nesse momento de estudo. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei, nós estamos tratando aqui sobre preocupação ou ansiedade. Nós já vimos que isso é um problema antigo, é um problema comum, é um problema muito sério. Agora, meus queridos, se eu dei a impressão para vocês de estar chocado com o fato de que crentes se preocupam, eu gostaria de corrigir um pouco isso. Eu sei que todos nós lidamos frequentemente com a preocupação. Ela está sempre ali, ela faz parte do nosso dia a dia. Todos nós ficamos preocupados. Eu também fico preocupado. Jesus sabia que eu e você ficaríamos preocupados. O Espírito Santo sabia disso. Pedro também sabia disso e o apóstolo Paulo também sabia disso. É por isso que nós temos diversas orientações na Bíblia sobre este assunto. Quanto a isso, o nosso maior problema não é ficarmos preocupados, mas o nosso maior problema é acharmos que isso não é pecado, que isso é natural, que isso faz parte da nossa constituição psicológica. Eu fico preocupado, você fica preocupado, isso é verdade, mas isso é pecado. E estamos vendo como nós que somos pecadores podemos lidar biblicamente com isso. E estamos vendo isso por duas razões. Primeiro, porque eu e você, crentes em Cristo, nós queremos agradar ao nosso Senhor em todas as coisas na nossa vida. E por segundo, nós queremos viver uma vida interiormente tranquila. A Bíblia indica que a preocupação é um problema que tem solução. Os crentes não precisam ser vencidos pela ansiedade. Já vimos lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25, que Jesus Cristo nos disse: não se preocupem com a sua própria vida. E o apóstolo Paulo nos disse lá em Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus quis dizer de fato que é possível nós não nos preocuparmos com a nossa vida. E Paulo, de fato, nos ordena não ficarmos ansiosos com coisa alguma. E o apóstolo Paulo ainda prosseguiu falando da paz de Deus que excede todo o entendimento. A Bíblia ensina:
claramente que o problema da ansiedade ou da preocupação pecaminosa tem solução. E hoje nós começaremos a ver algumas orientações bíblicas para o tratamento do problema da ansiedade. Primeiramente, a primeira coisa que nós vamos considerar no combate ao inimigo da preocupação pecaminosa é que nós precisamos estar em um relacionamento vital com Jesus Cristo. E este é o meu primeiro ponto. Precisamos estar em um relacionamento essencial, vital e pessoal com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Agora vamos voltar novamente lá para Mateus, capítulo 6, e vamos ler o versículo 25. Disse o Senhor Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? A princípio, com quem o Senhor Jesus Cristo está falando diretamente nesta passagem? Nós precisamos então ir ao início desse sermão aqui, que o Senhor Jesus Cristo está pregando, lá no monte. Então, venha para o capítulo 5. Capítulo 5. No versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí começa o sermão do monte. Então Jesus Cristo, ele subiu ao monte, ele se assentou, e naquela forma rabínica de ensinar, os seus discípulos se aproximaram e se assentaram aos seus pés. Ele começou a ensiná-los. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E os seus discípulos eram aqueles que creram nele. E para eles Jesus disse: não se preocupem com a sua própria vida. Agora voltando para Mateus 6, agora o versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ele estava falando para pessoas que tinham um relacionamento correto com Deus. Eram pessoas que haviam se tornado filhos e filhas do Pai Celestial. Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus? Deixa marcado aí em Mateus. E venha comigo para o Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Notem o seguinte: todos nós somos criaturas ou criação de Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Somente aqueles que receberam a Jesus Cristo em seu coração, somente aqueles que creram em Jesus, diz o apóstolo João aí no capítulo 1, tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus. Volte então agora para Mateus, capítulo 6, agora vamos ler o versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, notem que o Senhor Jesus Cristo não estava falando com homens que não tinham fé. Ele não disse aos seus discípulos que eles não tinham nenhuma fé. Seus discípulos tinham fé, mas ainda era uma fé pequena. Agora vamos para João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, e aqui nós lemos o seguinte: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo aqui, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Com quem ele estava falando? Ele estava falando novamente com os seus discípulos. E em mim, essa expressão em mim, significa em união comigo. Os discípulos, eles estavam unidos a Cristo pela fé, e por causa disso, desta união com Cristo, por estarem em Cristo, eles poderiam experimentar a paz de Cristo. Agora, novamente, Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, versículo 7. Escreve o apóstolo Paulo: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Filipe, para os crentes lá de Filipos, e ele está dizendo que a paz de Deus vai guardar a mente e o coração deles em Cristo. Essa paz aqui que Paulo se refere somente é possível se nós estivermos vitalmente ligados, unidos em Cristo. No ano de 2016 nós tivemos a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E qual foi a grande doutrina bíblica que Martinho Lutero redescobriu? A grande doutrina bíblica foi a justificação pela fé. Agora olhem comigo, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no versículo 1, Paulo escreve: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós somos justificados diante de Deus? Nós somos justificados por causa de Cristo. Foi Ele que pagou a penalidade do nosso pecado. E como Ele fez isso? Morrendo em nosso lugar. E agora que estamos justificados por meio do sangue de Jesus Cristo, como é a nossa situação perante Deus? Então, Paulo diz aí neste capítulo 5 de Romanos, versículo 1, agora, uma vez justificados, nós temos paz com Deus. Então, por causa de Cristo, nós podemos estar numa situação pacífica com Deus. Nós não somos mais os seus inimigos, agora nós somos seus filhos. Cristo realizou uma obra perfeita lá na cruz do Calvário. Ele nos trouxe paz com Deus. Mas Jesus continua ainda a realizar sua obra em nós, e por causa disso nós podemos ter paz também em nossas vidas. Nós podemos ter paz com Deus e nós podemos ter paz em nossas vidas, e tudo isso por intermédio de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, no versículo 13, nós lemos o seguinte: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo diz aí que Deus efetua em vocês, naqueles crentes lá da igreja de Filipos,
tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, isso é algo que está acontecendo. Deus está efetuando a sua obra em nós. Então, todos esses pensamentos aqui indicam que a paz não depende de nós. Não é como o Criança Esperança da Rede Globo. Não depende de nós. Não importa a nossa personalidade, não importa os pais que tivemos, não importam as nossas circunstâncias. A paz que nós podemos experimentar é algo que vem de Deus. Mais um versículo, João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Notem, essa paz, ela não tem nada a ver com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, não tem nada a ver com um lar feliz ou com uma vida fácil. Essa paz é a paz de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ultrapassa a nossa compreensão. É a paz que Jesus dá. Ela independe da nossa disposição natural, ela independe de nossa criação, ela independe de nossas circunstâncias. Agora vamos ler Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Paulo escreve o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo sabia que era possível a todos os crentes experimentarem alegria e paz. Mas não só experimentar, mas todos os crentes podem estar cheios, diz o apóstolo Paulo aí, de toda alegria e paz. Ou seja, nós podemos experimentar um transbordamento de esperança. E isso pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso não é por causa de quem somos, tudo isso é por causa de quem Cristo é. Muitas pessoas e muitos crentes pensam que eles são vítimas de sua própria personalidade, de sua infância, de suas circunstâncias presentes, e isso é um grande engano. Isso é lamentável, isso é triste. Muitos acreditam que estão condenados a uma vida de preocupação. Isso não é verdade. É verdade que por nossa própria força nós não podemos ter paz. Mas esta paz da qual nós estamos falando aqui é paz de Deus. É a paz que Cristo dá. É a paz que vem pelo poder do Espírito Santo. Novamente esse versículo de Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de um relacionamento com Cristo, um relacionamento que esteja crescendo, um relacionamento que é pessoal, um relacionamento que precisa se desenvolver, e eu e você, como crentes, nós precisamos trabalhar neste relacionamento. Nós precisamos permanecer ativamente andando com Cristo, tendo comunhão com Cristo, obedecendo a Cristo, sendo mais parecidos com Ele. O fundamento essencial para experimentarmos a paz de Deus no nosso coração é ter um relacionamento essencial, pessoal, vital e crescente com Cristo. Então esse foi o meu primeiro ponto. Nós precisamos estar num relacionamento com Cristo.
A segunda coisa que nós vamos considerar no combate ao inimigo da preocupação pecaminosa é que nós precisamos estar preparados para agir. E este é o segundo ponto. Nós precisamos estar treinados para a ação. Como é que nós nos preparamos para agir? Nós precisamos estar informados, nós precisamos estar atentos para identificar certos sinais na nossa vida. Agora venha comigo para Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Lucas 21, 34. Nós lemos o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então notem que Jesus Cristo ele diz aí que nós devemos ter cuidado para não sobrecarregar nosso coração. E ele nos dá alguns exemplos. E entre eles nós não devemos sobrecarregar o nosso coração com ansiedades da vida. Você notou isso nesta passagem? Agora vamos lá para o texto de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versículos 7 e 8. Escreve o apóstolo Pedro: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o apóstolo Pedro, ele fala aí sobre o lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então isso é algo que nós precisamos fazer, lançar sobre ele. Pedro diz que Deus tem cuidado de nós, mas aí no versículo 8 ele diz: estejam alertas e vigiem. Ou seja, em matéria de ansiedade, nós precisamos estar sempre alertas e vigilantes. Nós precisamos estar atentos a qualquer sinal de perigo. Nós precisamos estar atentos a qualquer tentação de nos preocupar de modo pecaminoso. E aqui vem um discernimento que é muito importante. Nós precisamos saber identificar esse inimigo. Nós precisamos saber identificar a ansiedade ou a preocupação pecaminosa. E a essa altura aqui dos nossos estudos, eu preciso fazer diferença entre uma preocupação legítima, verdadeira, e aquilo que é ansiedade ou preocupação pecaminosa. Jesus Cristo nunca condenou a preocupação legítima, mas Jesus Cristo e os apóstolos sempre condenaram a ansiedade. E nós precisamos saber fazer essa distinção. O que é ansiedade ou preocupação pecaminosa? A palavra grega para preocupação é a palavra merinau. Merinau. Em muitas passagens da Bíblia, essa palavra é usada para descrever uma preocupação legítima, uma preocupação que é verdadeira, que se justifica. Venha comigo para Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2, 20. Nós lemos o seguinte, Filipenses 2, 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. O apóstolo Paulo está falando aqui de Timóteo, e ele disse que Timóteo tinha um interesse sincero pelos filipenses. Vocês sabem qual é a expressão, qual é a palavra grega para essa expressão aqui, interesse sincero?
Essa expressão que foi traduzida aqui por interesse sincero é a tradução da palavra grega merinau. Paulo estava dizendo que Timóteo tinha uma preocupação sincera pelos filipenses. Então isso aqui é uma emoção negativa ou positiva? Isso aqui não é uma emoção negativa, ela é positiva, é uma preocupação legítima. Existem preocupações por pessoas que podem ser legítimas. Agora vamos ver outro exemplo, aqui ainda na carta aos Filipenses, versículo que nós já lemos, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E aqui nós temos essa palavra ansiosos, que é a tradução da palavra merinau. O que vocês acham? Essa ansiedade aqui é positiva ou negativa? Ela é negativa. Mais um exemplo, agora em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo aqui nesta passagem que ele se preocupava com todas as igrejas. Será que esta preocupação aqui do apóstolo Paulo era uma preocupação pecaminosa ou era uma preocupação legítima? Certamente era uma preocupação legítima. O que é, então, preocupação pecaminosa? A preocupação é pecaminosa quando ela é sem limites ou experimentada sem responsabilidade. Agora vamos voltar novamente para Mateus, no capítulo 6. Mas antes disso, se você está aí em Filipenses, aí no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 20, nós lemos: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa ansiedade pela volta do Senhor, ela é positiva ou negativa? Ela é positiva. Agora sim, vamos voltar lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vocês podem ler essa passagem que vai do versículo 25 ao versículo 34. Nós já lemos diversas vezes essa passagem. Eu peço que vocês façam essa leitura. Todas as ocorrências da palavra merinau, ou traduzido aqui como preocupação, nesta passagem, todas as ocorrências desta palavra, nesta passagem, têm conotação negativa. Jesus está condenando a preocupação pecaminosa com as coisas do mundo. Agora olhem comigo, Mateus 4,19. Mateus 4,19. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Então aqui também a preocupação e a ansiedade está sendo usado num sentido negativo. Ela sufoca a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, no versículo 41, Lucas 10, 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E nós temos aqui mais uma vez o uso da palavra merinau. Marta estava preocupada com muitas coisas, e o uso aqui da palavra merinau é negativo, é condenatório,
Marta estava muito preocupada. E mais uma vez lá, Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, que nós já temos lido tantas vezes, né? Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Essa ansiedade aqui é o inimigo da paz. Como é que nós podemos distinguir corretamente entre preocupação legítima e preocupação pecaminosa? Vamos voltar para Mateus capítulo 6. Agora vejam o versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Se nós olharmos superficialmente aqui para essa passagem de Mateus 6, nós podemos concluir que Jesus apenas está dizendo que os pássaros estavam despreocupados, indiferentes, que eles estavam de boa aí quanto à própria comida. E Jesus diz: eles não plantam, eles não cuidam de jardins, eles não armazenam comida em uma despensa. Mas olhe com mais atenção esta passagem. Você deve perceber que os pássaros, eles são responsáveis por prover a comida para si. Como é que eu posso concluir isso? Porque Deus deu a eles asas para saírem em busca de alimento. Eles não podem ficar no ninho ali e esperar que a comida caia do céu. Se os pássaros agissem dessa maneira, se eles se comportassem assim, isso seria uma despreocupação irresponsável, por assim dizer. Eles morreriam de fome. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: embora as aves trabalhem para conseguir a própria comida, e elas precisam ir atrás do seu alimento, e elas precisam buscar a comida, elas, as aves, não têm a preocupação de que elas não encontrarão a comida. Nesse sentido, Jesus está dizendo que até mesmo as aves confiam que Deus tornará a comida disponível. Elas não passam o tempo se preocupando pecaminosamente, por assim dizer, se elas vão achar ou não o que comer. Deus deseja que nós sejamos pessoas responsáveis. Ele quer que façamos planos responsáveis. Ele deseja que nós sejamos diligentes no uso do nosso tempo, no uso dos nossos recursos, no uso do nosso dinheiro. Ele quer que nós nos empenhemos em prover a necessidade da nossa família. Notem o seguinte: a preocupação, ela pode ser pecaminosa, mas a preguiça, ela é sempre pecaminosa. Deus quer ver a nossa responsabilidade em nós sermos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. Vamos olhar Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. O Senhor Jesus diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Dentro do contexto maior aqui desta passagem, calcular o preço de nos tornarmos seus discípulos, que é o contexto da passagem que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aqui, indica para nós que nós devemos considerar de antemão o que nós vamos fazer. Nós devemos sentar, planejar e calcular. Isso é uma preocupação legítima. Muito bem, meus queridos, eu vou parar por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar ainda falando um pouco sobre isso. Nós vamos continuar vendo o tipo bom e legítimo de cuidado ou preocupação que a Bíblia não condena. E o meu desejo é que esses estudos estejam produzindo no seu coração
mais tranquilidade, mais paz, essa paz que vem de Deus, a paz de Cristo, a paz que Cristo nos deu, sempre lembrando que essa paz só se torna eficaz na nossa experiência se nós tivermos um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais este tempo aqui de estudo na Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esses pensamentos, essas lições. E a minha oração é que o Senhor aplique a Sua Santa Palavra na vida de todos que estão me ouvindo nesta transmissão e aplique isso na minha própria vida também. Muito obrigado, Senhor. Continua a guardar a todos nós, a manifestar a Tua misericórdia e compaixão e a usar o Teu poder nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.